E se eu te dissesse que existe uma guerra acontecendo agora mesmo ao seu redor e você não consegue ver? Não é metáfora, não é linguagem poética. É uma realidade descrita com detalhes assustadores na Bíblia, e a maioria dos cristãos passa a vida inteira sem entender o que realmente está em jogo no campo espiritual. Pensa comigo. Você já acordou no meio da madrugada com aquela angústia que não tem nome? Aquele peso no peito que não passa nem com oração, nem com música, nem com conversa? Você já sentiu que por mais que tentasse avançar em alguma área da sua vida, havia uma resistência invisível bloqueando cada passo? Você já se perguntou por que certas batalhas parecem se repetir sem parar, como se houvesse uma mão invisível puxando os fios da sua vida na direção errada? Se alguma dessas perguntas tocou algo dentro de você agora mesmo, quero que saiba que você não está louco. O que você está sentindo tem nome, tem estrutura, tem explicação bíblica, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. A Bíblia descreve 7 espíritos que representam a plenitude do Espírito Santo de Deus operando no mundo. Esses 7 espíritos aparecem no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, onde o apóstolo João escreve: Graça a vós outros e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos diante do trono de Deus. Esse é um dos versículos mais negligenciados em toda a teologia cristã popular, e é, ao mesmo tempo, um dos mais ricos em revelação. E hoje vamos abrir cada um deles com profundidade bíblica real. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta. Você já sentiu que havia algo operando contra você de uma forma que ia além do natural? Vai nos comentários agora e escreve: Eu sinto que existe algo operando contra mim e preciso entender o que a Bíblia diz sobre isso. Escreve isso porque, ao escrever, você está dando voz a algo que ficou represado dentro de você por muito tempo. E porque outra pessoa que está assistindo este vídeo sozinha agora, com o coração apertado, vai ler seu comentário e vai saber que não está sozinha. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora e ativa o sininho. Este canal foi construído para quem tem perguntas reais sobre o mundo espiritual e está cansado de receber respostas rasas. Cada vídeo aqui é um mergulho profundo na palavra de Deus sobre as dimensões invisíveis da fé. Você não vai mais andar no escuro sobre essas coisas. O primeiro espírito é o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2, profetizou sobre o Messias dizendo: E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Esse é o Espírito fundamento, o ponto de origem de todos os outros. No livro do Apocalipse, os 7 espíritos procedem desse único Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo em sua plenitude total. Na linguagem bíblica hebraica, o número 7 representa completude e perfeição. Quando Deus revela 7 espíritos, está dizendo que o Espírito Santo opera em 7 dimensões perfeitas e simultâneas. Ignorar essa realidade é reduzir o Espírito Santo a uma emoção de culto, quando, na verdade, ele é uma presença estruturada, ativa e poderosa, operando no mundo agora mesmo. A aplicação para a sua vida é simples e profunda ao mesmo tempo. Você não está sozinho em nenhuma batalha. O Espírito do Senhor não é uma reserva passiva, esperando que você morra para ser ativada. Ele é uma presença viva, presente, disponível para você neste exato momento. O segundo Espírito é o Espírito de sabedoria. Isaías continua: o Espírito de sabedoria e entendimento. No pensamento bíblico, sabedoria não é experiência acumulada nem inteligência emocional. É ter acesso à perspectiva de Deus sobre a realidade, é enxergar o que Deus enxerga sobre uma situação. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz com uma clareza que não deixa margem para dúvida: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A palavra original em grego que Tiago usa para liberalmente significa com generosidade sem reservas,
com abundância, sem contar. Deus não vai calcular se você merece antes de te dar sabedoria. Mas existe uma condição. Você precisa pedir em fé, sem vacilar. O problema da maioria das pessoas não é que Deus retém a sabedoria. É que pedem com a boca e continuam tomando decisões baseadas no medo logo depois. O espírito de sabedoria está diante do trono de Deus agora mesmo, disponível para orientar cada decisão que você precisa tomar hoje. O terceiro espírito é o espírito de entendimento, e aqui precisamos fazer uma distinção crucial. Sabedoria e entendimento não são a mesma coisa. Sabedoria é saber o que é certo. Entendimento é saber por que é certo e como aplicar isso na situação específica que você está vivendo. No campo espiritual, o espírito de entendimento é o que te capacita a ler as situações da sua vida à luz da palavra de Deus de forma específica, não genérica. Não simplesmente, Deus tem o controle, mas sim, esse padrão que se repete na minha vida tem essa raiz espiritual. Essa porta que fechou não é fracasso, é desvio providencial. Esse nível de percepção não vem do intelecto natural, vem do espírito de entendimento. Em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, um anjo aparece a Daniel depois de 21 dias de oração e diz: Desde o primeiro dia em que puseste o teu coração a entender, foram ouvidas as tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. Daniel orou, Deus respondeu imediatamente, mas havia uma batalha espiritual que atrasou a chegada da resposta. Isso revela que existem forças no mundo espiritual posicionadas especificamente para bloquear o entendimento espiritual na sua vida. Daniel não sabia disso enquanto orava. Ele apenas continuou. E no 21º dia, a barreira foi rompida. A perseverança na busca do entendimento é em si mesma um ato de guerra espiritual. O quarto espírito é o espírito de conselho. Isaías profetiza que o Messias seria chamado de maravilhoso conselheiro, como registrado em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Esse não é apenas um título poético. É uma declaração funcional. Jesus é o conselheiro, cujos conselhos são perfeitamente certeiros, sempre verdadeiros, nunca errados, nunca contaminados por interesse próprio. E esse conselheiro, por meio do seu Espírito, está disponível para você. João, capítulo 14, versículo 16, registra as palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra original em grego, parakletos, significa aquele que é chamado ao lado de alguém para ajudar. Um conselheiro que vem para ficar até o problema ser resolvido. O problema é que o espírito de conselho fala em voz baixa. E a vida moderna é construída em torno do barulho. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, Deus não se manifestou a Elias no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Depois do fogo, havia uma voz mansa e delicada. É nessa voz que o espírito de conselho fala. Para ouvi-la, você precisa criar espaço de silêncio real na sua vida. Esse é um dos maiores desafios espirituais do crente no século XXI. O quinto espírito é o espírito de força. E vamos ser honestos. Existem momentos na vida espiritual em que você simplesmente não tem mais forças. Momentos em que você já orou tudo o que sabia orar e a situação não mudou. Momentos em que a fé parece uma teoria bonita que não está funcionando. Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, fala a um povo exausto que duvidava se Deus ainda se lembrava deles e diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os mancebos tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse texto não promete que você nunca vai sentir cansaço.
Promete que quando você espera no Senhor, suas forças são renovadas de uma forma que vai além da recuperação natural. E Paulo, em Efésios, capítulo 3, versículo 16, ora que os crentes sejam fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. No homem interior, não na musculatura, na alma. Porque quando a sua alma está forte, o seu corpo pode estar exausto, e você ainda assim vai continuar. O espírito de força não foi dado para você construir o seu próprio reino com mais velocidade. Foi dado para que você sustente a caminhada no reino de Deus até o fim. Aqui quero fazer uma pausa para falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, é porque sente que existem coisas acontecendo no mundo espiritual que você não consegue explicar. Este canal foi criado exatamente para essas pessoas. Se ainda não se inscreveu, faz isso agora e ativa as notificações. Cada novo vídeo aqui é uma ferramenta bíblica para a sua vida espiritual. Você não vai querer perder o que está por vir. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está travando batalhas espirituais que não consegue entender. Esse gesto pode mudar a trajetória espiritual dessa pessoa. O sexto espírito é o espírito de conhecimento, e aqui precisamos de uma honestidade que pode ser desconfortável. Esse espírito não é simplesmente o espírito de saber mais coisas sobre Deus. É o espírito que te capacita a conhecer Deus de forma pessoal, íntima, real. Existe uma diferença colossal entre ter informações sobre Deus e conhecer Deus. Em Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus diz algo perturbador. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres, e ouvem as palavras mais temíveis possíveis: Nunca vos conheci. Isso significa que é possível ser muito ativo no ministério e ainda assim não ter conhecimento íntimo de Deus. O espírito de conhecimento não é ativado pela atividade religiosa, é ativado pela intimidade buscada. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 10, depois de todos os anos de ministério e de ter sido arrebatado ao terceiro céu, ainda definia como objetivo central da sua vida: para conhecê-lo. Esse é o espírito de conhecimento em ação. O desejo insaciável de conhecer a Deus cada vez mais fundo, não como obrigação religiosa, mas como a maior aventura que existe. O sétimo espírito é o espírito do temor do Senhor, e é o mais mal compreendido de todos. Quando a maioria das pessoas ouve temor do Senhor, a primeira reação é uma imagem de Deus severo esperando você errar para punir. Mas o temor do Senhor na Bíblia não é o medo covarde de uma criança que se esconde porque o pai é cruel. É o temor reverente de alguém que está na presença de algo infinitamente maior, infinitamente mais poderoso, infinitamente mais puro do que qualquer coisa que ele já experimentou. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5, descreve a visão do profeta diante do trono de Deus, com os serafins clamando Santo, Santo, Santo. E a resposta de Isaías não foi terror paralisante, foi consciência devastadora. Ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Essa consciência aguda de quem você é diante de quem Deus é, longe de ser paralisante, é libertadora. Porque quando você sabe exatamente quem você é e quem Deus é, as comparações do mundo deixam de te intimidar, as opiniões das pessoas deixam de te controlar, o medo do julgamento humano perde o poder sobre você. Provérbios capítulo 9, versículo 10, conecta tudo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Temor do Senhor abre a porta da sabedoria. Conhecimento do santo produz entendimento. Esses 7 espíritos não são compartimentos separados. São dimensões interligadas de uma única realidade.
A plenitude do Espírito Santo operando na vida de quem decidiu viver sem ignorância espiritual. Agora precisamos falar sobre o outro lado. Porque esses 7 espíritos que representam a plenitude de Deus têm uma contrapartida no mundo das trevas. Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 4 categorias distintas de entidades espirituais malignas, cada uma com um nível de autoridade e um tipo de operação específicos. Os principados são os seres espirituais de mais alto escalão na hierarquia demoníaca, com domínio sobre regiões, nações e sistemas culturais. É exatamente o que Daniel encontrou. O príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual com autoridade delegada pelo inimigo sobre uma nação inteira. Quando você ora pela sua cidade ou pela sua nação, você está no campo de batalha contra principados que têm interesse declarado em que nada mude. As potestades são os oficiais de campo que executam a agenda dos principados em níveis mais específicos, sobre instituições, sistemas de governo e estruturas religiosas corrompidas. Os príncipes das trevas deste século têm domínio sobre o espírito do mundo, sobre o sistema de valores que governa a humanidade afastada de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz: O mundo inteiro jaz no maligno. Não que cada pessoa esteja possuída, mas que o sistema de valores da civilização desconectada de Deus está sob influência dessas entidades. E as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais são as forças de menor escalão envolvidas nas tentações individuais, nos padrões de pecado que parecem impossíveis de quebrar, nos sussurros destrutivos nos momentos de maior vulnerabilidade. E agora a pergunta prática: o que você faz com tudo isso? Paulo responde no mesmo texto de Efésios 6: Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O cinto da verdade protege quando você conhece Deus intimamente, ativado pelo espírito de conhecimento. A couraça da justiça protege o coração da condenação e da vergonha, ativada pelo espírito do temor do Senhor. Os calçados da paz te mantêm firme em qualquer terreno, ativados pelo espírito de conselho. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo, ativado pelo espírito de força. O capacete da salvação protege a mente dos ataques de dúvida e confusão, ativado pelo espírito de entendimento. A espada do espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva da armadura, ativada pelo espírito de sabedoria. E a oração, que Paulo menciona logo depois, é o exercício da presença do Espírito do Senhor em si mesmo. Os 7 Espíritos e a armadura de Deus são a mesma realidade vista de 2 ângulos diferentes. Romanos, capítulo 8, versículo 11 diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, o que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo poder que venceu a morte habita em você, não como reserva passiva, como força viva, presente, ativa, disponível para você neste exato momento, no problema que você está enfrentando agora, na situação que parece impossível agora. Então, aqui está o desafio que quero deixar para você. Por 7 dias, dedique os seus primeiros momentos do dia a pedir especificamente ao Senhor que ative em você cada uma das 7 dimensões do seu espírito: sabedoria para as decisões, entendimento para as situações, conselho para as encruzilhadas, força para os momentos de fraqueza, conhecimento íntimo de quem Deus é e temor reverente que mantenha tudo em perspectiva correta.
Faça isso por 7 dias e observe o que acontece na textura do seu dia a dia, nas suas relações, nas suas reações, nas suas decisões, no modo como você enfrenta os obstáculos. Vai agora nos comentários e escreve: Eu escolho operar na plenitude dos 7 Espíritos de Deus e me recuso a ser ignorante sobre as dimensões espirituais da minha vida. Essa declaração é um ato de guerra. É você dizendo ao inimigo que o tempo da ignorância acabou. E compartilha esse vídeo com alguém que acorda no meio da noite com aquela angústia sem nome, que sente resistência invisível em cada área da vida, que quer entender as coisas de Deus de verdade, mas não encontrou quem explique com profundidade e honestidade. Compartilhar esse vídeo agora pode ser o gesto que muda a trajetória espiritual dessa pessoa. Se você ainda não faz parte desta família, se inscreve agora e ativa o sininho. Este canal é um espaço seguro para quem quer entender o que a maioria das igrejas não ensina. Cada novo vídeo é uma oportunidade de aprofundar o conhecimento espiritual e sair do lugar de confusão para o lugar de clareza e autoridade bíblica. Não se inscrever significa perder revelações que podem mudar a forma como você vive a sua fé. E isso seria uma pena enorme. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 37, Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não apenas vencedores, mais do que vencedores, com uma margem de vitória que só existe quando o Espírito de Deus opera na sua plenitude, nos seus 7 aspectos, na sua totalidade perfeita, em você, hoje, sempre. Que Deus te guarde e te capacite para andar nessa realidade todos os dias da sua vida.